Brasília é inquietante. As luzes falam pela cidade como fagulhas. A imagem da minha chegada é a noite despedindo-se para a estreia do dia. A luz natural, ainda tênue, misturada a milhares de lâmpadas, iluminava os eixos. Dia 15 de julho de 1972, domingo. Ainda não haviam sido construídas as tesourinhas. A descida dos carros sob os eixos prendeu minha atenção, do lado esquerdo de quem percorre o eixo rodoviário. Parecia uma cidade interplanetária. De repente, a luz dos faróis saía de uma espécie de esconderijo, miragem, como no campo de pouso, discos voadores alçando voo. Eram os viadutos, mais e mais viadutos, mais e mais luzes nos quadrados daquele traçado diferente, as superquadras. À medida que o dia foi clareando, a forma arredondada do horizonte e a forte claridade me fascinaram. Luminosidade profunda. Senti-me desbravadora, visitando o acampamento de seres espaciais e proferi: Brasília, és um cálice. O que existe dentro de ti vai me saciar. Estou sedenta. Este é apenas um dos textos da minha convidada de hoje, a escritora Grácia Cantanhede. Eu sou Charlotte Vilela e este é o Mosaico Federal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira temporada na Frequência da Cultura. Olá, eu sou Charlotte Vilela, sou mulher, branca, cabelos e olhos claros, estou usando um vestido branco e preto, um sapato vermelho, estou sentada no estúdio do Jornal de Brasília, montado como uma pequena sala de estar, onde se vê duas cadeiras amarelas, uma pequena mesinha cor-de-rosa, objetos de decoração como abajures, e atrás de mim se vê o logo do projeto, um microfone de podcast multicolorido. Ao meu lado, a convidada, a escritora Grácia Cantanhede. Meu nome é Grácia Maria Baldoni Cantanhede, mais conhecida como Grácia Cantanhede. Sou branca, sou pequena, loura, dos olhos castanhos, mulher madura, e estou aqui para atendendo o chamado da Charlotte. Muito obrigada, querida, pela sua presença. Demorou um pouquinho, mas finalmente você está aqui com a gente. É um prazer, Charlotte. Querida, olha só, você é uma escritora nata, né? Desde pequenininha estava ali, começou a escrever, mas só na maturidade, vamos dizer assim, se lançou profissionalmente, né, na literatura. Eu gostaria que você resgatasse um pouquinho os primórdios, né, da descoberta desse seu talento. Eu sempre me achei uma criança assim, um pouco diferente das outras, porque eu prestava muita atenção, por exemplo, nas árvores, que eu gosto muito de árvores, então das flores, e costumava me emocionar muito com coisas bonitas. Por exemplo, eu tinha 11 anos quando eu fui a uma serraria no Paraná, no norte do Paraná, e aquele cenário me emocionou tanto, calou tão profundamente em mim que eu vi que eu senti que eu tinha algo diferente, porque não era comum, né? As pessoas sempre evitam falar de seus sentimentos e eu amava falar. Então, eu comecei a escrever aos 11 anos. Fazia os trabalhos escolares, as redações eram elogiadas, lidas na sala de aula, e aquilo foi me dando gosto, né? O papel do professor é muito importante por isso. À medida que ele incentiva, ele cria nas pessoas aquele gosto. E foi isso que aconteceu comigo. E comecei a escrever, mas não tinha interesse nenhum em guardar, ou deixava, não dava continuidade. Depois que eu me aposentei, é que realmente me dediquei com mais afinco à profissão. E você é mineira, né? Filha de uma família numerosa, só de mulheres. Como é que foi desenvolver a criatividade e, de repente, se destacar, né? Ter ali, de repente, uma atenção do pai, de uma mãe, ali com tantos filhos em casa? Meus pais nem sabiam que eu tinha essa vocação, mas porque a preocupação era também com as outras crianças. Eu sou a mais velha.
Mas eu me identificava com escritores, eu achava que os poetas me fascinavam, e eu gostava de Olavo Bilac, eu gostava de Cecília Meirelles, e fui adquirindo aquele gosto que, aos poucos, as professoras comentavam com meus pais, mas eles não davam muita importância a isso, não. E como você acessava esses livros? Biblioteca da escola? Biblioteca da escola. Eu estudei na escola pública, como todas as crianças da minha época, a maioria, no grupo escolar, e era muito bom, era um ensino de qualidade, valia a pena estudar na escola pública. E ele ainda tão jovem, você se deu conta ali de que você poderia ser uma escritora algum dia? Começou a guardar ali seus escritos? Sim, quando eu estava no curso normal, eu sempre falava que eu ia ser escritora, que eu ia fazer literatura, acabei não fazendo, fiz o curso de Direito, mas sempre com o olho eu gostava muito de ler, eu acho que o principal para uma escritora é ler muito, e foi isso que eu fiz. E é impressionante você falar disso, né? Porque a gente vive um período muito complicado, né? Temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, então certamente tem mais pessoas que leem hoje do que no passado, mas proporcionalmente não. Não. Né? Isso aqui que eu tô, né? Esse aparelhinho aqui, smartphone, tão útil em tantas coisas. Hoje mesmo estou aqui usando como guia aqui para minha entrevista, em vez de imprimir um papel, né? Trazer tudo. Tem toda essa facilidade, mas intimamente eu chamo isso aqui também de ladrão de livros. De tempo, né? Completamente. Eu lia muito mais, né? Mas eu também costumo dizer que faço parte ali do elo perdido, né? Porque a gente vem de uma geração onde não existia internet. Então, a gente fez outras coisas, a gente não nasceu imerso, né, nesse universo onde tudo está aqui dentro. Então, assim, para a juventude desenvolver o hábito da leitura hoje, às vezes os próprios pais não desenvolveram, né? Porque também são filhos dessa geração. Como pode haver um mundo sem leitura, Grácia? Eu acho que a leitura vem sendo substituída porque há mais gente que escreve hoje. Então, a leitura do livro físico vem sendo substituída pelo livro virtual. Eu vejo isso quando eu viajo. Eu leio o livro físico, prefiro, mas eu vejo a maioria das pessoas com o seu laptop aberto, lendo e tal. Então, eu acho que ainda se lê bastante, muito menos que antes. Mas, com o advento da televisão, do smartphone e do computador, né? Então, o que aconteceu foi isso. Houve uma mudança, mas se lê ainda muito. Eu acho que vende-se mais livros. A população também aumentou. Mas há muita gente que ainda gosta muito de ler. Ai, que bom que você tem um olhar otimista. Eu confesso que esse dia até conversando com uma pessoa, falei assim, olha, eu era daquele aluno que não gostava muito de ler e, infelizmente, eu não consigo. Eu cobro, eu tenho filhas, eu cobro, mas a cobrança que eu faço com elas é meio complicada, porque assim, eu não tenho exemplo para dar, eu não tenho, olha, lê esse livro aqui que o papai leu, né? Acontece comigo também. Meus filhos leem muito pouco, ou quase não leem. Eu tenho 2 filhos, homens, e eles, até um tem vocação para escrever, se ele quisesse se dedicar, mas lê muito pouco. E falta de opção não né? Porque você tem uma super biblioteca, né? Exatamente. Eu e meu marido temos cerca de 25 mil livros, que passa a ser até um fardo, né? Uma herança que eu vou deixar para meus filhos, eu não sei como eles vão agir com esses livros. Não tenho a menor ideia. Mas, de qualquer maneira, eu me sinto muito confortável de poder escolher, quando eu quiser, um livro para ler, porque temos tudo, literatura, muita filosofia, psicologia, muitos livros em francês, inglês, alemão. Então, o que falta mesmo é a gente se dedicar mesmo à leitura, porque eu já tenho tempo, porque estou aposentada, mas tem esse empecilho, né, que o mundo moderno é muito corrido. E retomando, eu abri aqui a entrevista lendo um lindo texto seu, e que ele fala justamente da sua chegada a Brasília.
Sim. Vamos retomar um pouco a sua trajetória. Primeiro, por que você veio para cá, né? E como se desenvolveu sua vida a partir daí? Eu vim para Brasília porque eu queria uma oportunidade de crescer profissionalmente. Eu era professora em Minas, ganhava um salário baixíssimo, com toda a infraestrutura ruim que existia do Estado. E em Brasília eu senti que eu poderia crescer e eu vim porque eu realmente achava que Brasília era um lugar do futuro. Tá, e aí você foi estudar direito? Fiz o curso de Direito, fiz concurso para procuradora federal, né, na época era procurador autárquico, fui trabalhar no IBDF, o antigo, o IBAMA hoje, veio suceder o IBDF. E sempre gostei muito do meio ambiente, desse estudo de natureza e animais, tive uma vida feliz profissionalmente. Depois me aposentei e comecei a escrever. E há quanto tempo? Continuei a escrever. Há quanto tempo? Sim. Décadas e décadas. Não, amor, é que você começou a escrever, teve esse tempo, né? Porque você se dedicou muito ao casamento, que né, você uma vez conversando comigo, que foi algo que você quis muito, né? Ter a sua família, Exatamente, se dedicar aos filhos, se dedicar à sua casa. Então, pessoal, a Grácia não tem nada assim de uma escritora frustrada. Pelo contrário, ela viveu, né? Foram coisas que você quis viver. Tudo. Né? Tudo. Fui presidente da ProArte por 2 exercícios, diretora social, diretora cultural. Participei do Clube Internacional de Brasília, participei de diversas entidades, Casa do Poeta, que já não existe mais, e hoje faço parte da Academia de Letras de Brasília. Mas eu realmente me dediquei muito. Eu gosto de moda também, eu não sou aquela pessoa sectária. Gosto de moda, gosto de cinema, eu vejo quase que um filme por dia. Gosto também dos programas de televisão, do Curta, por exemplo, que é um canal muito bom. Gosto de entrevistas e aproveito o meu tempo da melhor maneira possível, mas nunca deixei de fazer nada, de ir a festas, cuidei dos meus filhos, cuido do meu marido, cuido da casa, com muito gosto. Simplesmente com a aposentadoria você teve ali um tempo e pode começar, dar continuidade, né, ao que eu já fazia esporadicamente. Comecei com mais afinco, mas mesmo quando eu trabalhava, eu ganhei um concurso da Editora Abril com um poema, Autorretrato, que saiu na revista Cláudia, uma reportagem. Eu escrevia crônicas para as revistas, eu escrevia pequenos textos, porque eu tenho facilidade para escrever texto curto, mais dificuldade para escrever romance. Mesmo assim, escrevi 3. Isso aqui a gente vai mostrar. Vocês estão vendo aqui que hoje o nosso estúdio está ainda mais bonito, né? Porque livros enfeitam, né, Grácia? Então, pela ordem, eu queria que eu vou mostrando aqui para o pessoal, você vai me dizendo qual foi o primeiro, e aí você vai contando uma breve história sobre como esse livro surgiu, tá? O primeiro é esse que você passou. Esse livro é uma compilação de crônicas que eu escrevi para o Correio Brasiliense, do Caderno Mulher, da diretora Eliana Sabo, que me deu essa oportunidade, e eu agarrei com unhas e dentes e escrevi uma crônica praticamente por semana. Éramos 3 cronistas, mas eu que era que mais escrevia. Então, estão aí as crônicas que eu publiquei no Correio Brasiliense durante 3 anos. Os 3 anos do Caderno Mulher. Depois ele teve o final, inesperado, que a gente não pretendia escrever há muitos anos ainda. E aí você falou, aqui não, eu vou continuar, vou fazer outro. Vou continuar. Aí escrevi um de poemas, que chama Jogo de Persona. Jogo de Persona, que são poemas curtos e dizem que é meio autobiográfico, não sei se realmente mas tem muito de mim. Quem escreve, principalmente crônicas, né, pensa em voz alta. Você se expõe mesmo, não tem como, porque tudo ali vai a sua marca, seu pensamento, sua opinião. É impossível fugir disso. É a forma como você sente o mundo, né? Eu não trouxe todos os livros, eu trouxe alguns. Eu escrevi também... O terceiro não está aqui? Eu acho que não. É qual? Nem sei, eu acho que é esse aí, Palavra de Mulher.
Não, Ah, Mulheres Mulheres Apaixonadas. Apaixonadas. Esse livro é o que mais agrada às mulheres em geral, desde mocinhas até as senhoras. São 65 crônicas ou contos, acho que são contos, né? Eu classifico como contos, com o nome de 65 mulheres quando eu fiz 65 anos. Aí, entre É uma essas série mulheres, de... várias É, graças, vários é. pedaços de amigas. Muita gente está aí, muita gente também, muita coisa da minha cabeça, invenção e tudo, e pedacinhos que a gente vai colhendo aqui e ali, casos que houve. E sempre quem conta um conto, aumenta um ponto. Claro. Então, tem isso. Mas é um livro que eu gosto muito também, acho a capa dele tão bonita. Sim. Ele é um livro chique, acho ele elegante, um dos mais bonitos que eu tenho. E o próximo? Depois O dele. próximo, não, foi Madonna Chegou e Foi seu primeiro os romance? dois, eu lancei os dois. É um romance juvenil, mas para todas as idades. Tem gente que gosta de Esquecer Meu Melhor Livro, é esse mesmo, uns gostam de um, outro de outro. E depois também esse de poesia, o último aí. Esse aí. Eu gostei muito disso. Eu que escolhi a capa, ele tem muitos poemas. Meu marido gosta mais dos meus poemas. Tem gente que gosta mais das minhas crônicas, outros de contos, outros dos meus contos, outros dos meus romances. Mas eu realmente, todos eu escrevo com o maior carinho, com o maior amor, com a maior dedicação, e procuro corrigir, e já fiz várias edições aí que eu vou melhorando dentro do possível. Depois eu escrevi... Eu acho que teve esse aqui junto também, não foi? Não, esse O foi Cortina de talvez junto... Contas? Não, acho que foi junto com o... É um livro de crônicas. Eu tenho 2 livros de crônicas, 2 de poesia, 3 romances, e é assim, vou escrevendo e à medida que eles vão ficando prontos, os textos, eu estou com 2 livros para publicar, e tem um que eu ainda nem lancei, que é o Acho que Devastada. depois veio esse, não foi? Exatamente, Brasília é Meu Amor, que eu fiz tudo relacionado a Brasília, contos, crônicas, poemas, e pequenas histórias do cotidiano, que eu até gosto muito. Tem um conto muito bom aí que chama o Fantasma da Ópera, porque todas as óperas têm um fantasma, eu tenho o meu também. Tá certo, acho justo. Aí depois... Depois esse que é um livro que agradou muito, inclusive a editora é muito boa, da Patuá, e o editor lá da Patuá me disse, o Eduardo, olha, é um dos melhores livros que nós já publicamos. Isso me deixou muito envaidecida, porque a Patuá é muito premiada. E meu livro está aí, de vez em quando participa de um concurso, uma coisa, mas ele é realmente um livro denso, um livro que conta uma história incrível de uma mulher nordestina que vai para São Paulo em busca deixa os filhos e nunca voltou para buscar. São muitas delas que fazem isso. Aqui em Brasília tem pessoas assim, em São Paulo, Rio, todas as grandes capitais, mulheres que vão em busca de ganhar dinheiro para sustentar os filhos que deixam no interior, e elas ficam com aquele sonho de buscar os filhos, e normalmente isso não acontece. É trágico. Trágico. E por fim, esse que eu ainda não lancei, que é Devastada, que é o meu 3º romance, e que eu pretendo ainda lançar, mas estou esperando as correções que eu pedi para que fossem feitas, algumas mudanças, e vamos ver, a expectativa é grande aí para o lançamento dele. Mas também, ao mesmo tempo, estou com 2 livros, um de poesia e um de contos para ser lançados. Ou seja, simplesmente jorrando, né? Porque a sua produção literária, assim, acho que principalmente de 10 anos para cá, né, Grácia? Você começou a lançar exatamente. muito um atrás do outro. Um atrás do outro. Agora, de um ano para cá, está um pouco mais difícil, porque eu tenho um neto, que também eu me dedico muito a ele, e precisa, né? Hoje em dia precisa ter uma rede de apoio para criar uma criança. Então, eu tenho escrito menos, mas não paro. Sempre que tenho oportunidade, quando há tempo, estou escrevendo. Você disse que tinha uma época que escrevia todos os dias, né? Todos os dias, um poema, ou um conto. E
E também depois, às vezes você passa assim uma semana corrigindo. A escrita não existe assim, não existe um caminho só. Você pode fazer um texto em um dia e ele ficar bom, você pode fazer em um mês, pode fazer em uma semana e levar mais 2 para corrigir, fazendo correções, varia muito. Os escritores costumam dizer, né, olha, não é assim, a inspiração vem, né, e você sai psicografando, É, não. É um exercício, né, exato. é um trabalho É de um trabalho. aperfeiçoamento constante, né? Alguns assuntos te chamam, né? Eles são Aham. muito, como eu escrevi agora uma crônica sobre a morte daquela professora Beth, lá em São Paulo, na periferia de São Paulo. Então, é um assunto que me chamou, porque eu fui professora. Aquilo me tocou profundamente e eu sentei e escrevi na época. Então, a mesma coisa, a política também mexe muito comigo, eu escrevo muito, eu sou muito palpiteira, eu sou de rede social, eu sou de briga, então me posiciono, e quem se posiciona também tem as vantagens e as desvantagens, né? E você é uma cronista do cotidiano muito sensível, com muita consciência social, né? E fala pelo seu meio, pela sua trajetória, né? Você circula entre pessoas de alto poder aquisitivo, o que nunca podou, limitou o seu olhar, né? Para É, as pessoas mais necessitadas. E você fala disso com muita verdade, com muito conhecimento. Você observa muito, muito. né? E é a alma, né? Eu acho que a pessoa que tem a alma sensível, ela não tem como não se sensibilizar com as desigualdades sociais, com os podres poderes, com as injustiças, com o cotidiano, né, que não é fácil. Mesmo nosso, meu, seu, todos temos nossos problemas para resolver, temos nossas inquietações, temos nossos desejos, às vezes realizados, outros não. E tudo isso para mim é motivo de escrita. E de posicionamento, né? Você Sim, está falando sobre brigona, sou de rede social, como você não se omitiu, né, nesses tempos tão difíceis aí não, de polarização que a gente vive, mas você nunca deixou de dar sua palavra e de argumentar muito sim, bem ali, né? E muita gente, inclusive, falando, não faça isso, é né? exato. Né? Isso vai te prejudicar, você tem muitos leitores nas redes sociais, você tem seu blog, mas nunca isso me. Eu acho que primeiro é a minha consciência, temos passado, né, por muita coisa, muita gente mal educada. Uma amiga até me disse uma frase que calou profundamente em mim. Ela disse: o Brasil anda muito mal educado, as pessoas muito agressivas, e não sei se é porque a internet ainda continua sendo terra de ninguém, as pessoas aproveitam o espaço para. É até difícil, né? Elas são muito agressivas, as pessoas, normalmente. Principalmente nessa área da política, que eu nunca pensei que nós fôssemos passar por tantos horrores como passamos. E é curioso porque antes de rede social, né, o discurso era muito assim sobre a minha privacidade. Aí de repente apareceu isso aí, todo mundo, a primeira coisa que fez foi abrir mão da É, privacidade. Mas era aquela pessoa, tinha uma pessoa social e a pessoa atrás do computador, é, que era muito mais bruta, né, mais é, agressiva, ninguém está te vendo. Mas infelizmente aquela de trás do computador foi para a sociedade, exatamente. né? Olha, os tempos mudam. Quando eu era menina, eu não me lembro de ter visto alguém vivo colocar um nome de um prédio, de uma rua, de qualquer logradouro público com seu nome. Não existia isso. Eram homenageadas as pessoas, poetas, escritores, políticos, já mortos. Quando eu cheguei em Brasília, que eu comecei a ver prédios com o nome das pessoas vivas, porque você acaba vendo nos jornais essas pessoas, e elas estão na sociedade, elas estão na política, eu achei aquilo muito estranho. Eu digo, mas como as pessoas têm coragem, né, de colocar seu próprio nome? Porque havia um recolhimento, havia até um receio de vender uma imagem um pouco exibicionista. Com as redes sociais, foi exatamente o contrário. Aí que as pessoas resolveram mesmo colocar a cara, e aí até a gente vai na onda, né? E fotos,
a vida privada e beija um aqui, tira uma foto ali. Até hoje eu posso ser antiga, porque eu acho muito feio quando eu vejo artistas falando de sua vida privada, sexual, eu acho aquilo um horror. Mas, enfim, é o tempo atual. Fica parecendo só uma parte aqui, né? Aliás, que a rede social está em tudo, né, na nossa vida, mas a sensação que fica é que parece que se aquela felicidade, né, e aqui eu faço entre aspas, se ela não pudesse ser validada por um like de rede social, como se ela não existisse. Exatamente. As pessoas viajam, acho que nem aproveitam direito a viagem, é só para tirar foto. Será que alguém conseguiria viajar nesses tempos sem o smartphone? Deve ser aquelas, né, que Não existem. Meu marido nunca teve rede social, não sabe nem o que é. Ele acha estranho quando eu conto, olha, fulano postou. Mas como? Do que você está falando? Né, para ele é um bicho de 7 cabeças. Eu conheço umas 2 pessoas também que sabem, mas assim, não entendem, não querem. Não tem interesse. E não jamais se prestariam a essa exposição. O meu pai é uma dessas pessoas. Meu pai sempre foi um homem muito inteligente, muito curioso. Então, né, quando apareceu assim internet, a possibilidade de você ter internet ali junto com o seu telefone, eu achei que isso ia abrir o universo para ele. Ele adora estrela. Né? Eu falei assim, nossa, tanto de pesquisa que ele vai poder fazer. Mas isso aqui para ele, não. Não interessa. Não interessa, ele é do livro mesmo. Né? E é daquele que lê o livro que ele gosta várias vezes também. Ele falou, não, você lê depois de alguns anos, você não tinha percebido aquilo ainda. Você vai perceber lá na frente, que a vida, né, vai mudando o nosso olhar. Por falar em livros, Charlotte, eu acho que a internet ajudou quem escreve. Quem gosta de escrever tem a oportunidade de divulgar seu trabalho. Porque antes, as pessoas não tinham para quem mostrar. Porque ou ela publicava o livro, e o livro às vezes exige que você escreva páginas e mais páginas. E hoje você tem um conto, tem uma crônica, tem um poema, você pode colocar na internet e as pessoas, muita gente vai ver. Não tantas assim, mas muita gente pode ler, gostar, fazer uma crítica, ou não ler, apenas colocar um like, que tem isso também. Mas nesse ponto, as pessoas que gostam de escrever foram favorecidas. Sim, tem, com certeza, né? De forma alguma é tudo negativo, né? Tem muita coisa positiva a ponto de aceitarmos o negativo, né? Exatamente. Porque não dá mais para nos privar, né? E Graça, aí você já tem uns bons anos, né, que você abriu uma página ali no Facebook e você deposita muita coisa ali. Eu acho que raramente eu não vejo um texto seu ali, uma postagem diária. Eu repito alguns, né? A maioria eu coloco, dependendo do meu gosto, da escolha, mas normalmente estou sempre criando, nem que textos pequenos, mas sobre qualquer coisa. Eu não guardo todos, evidentemente. Mas, na medida do possível, eu procuro passar para o meu blog, porque o blog é um depositário, né? Sim. Das minhas emoções. E estou sempre escrevendo mesmo, seja uma impressão aqui ou ali, mas não deixo de escrever não, porque faz parte do meu ser. Nossa, aos finais de semana você costuma nos brindar com os textos muito bonitos. Tem um que eu já li várias vezes, que você vai sugerindo, dizendo que é um sábado, né, de coisas para fazer no sábado, domingo, Isso. que é um bom dia para experimentar aquela roupa que está lá no guarda-roupa há muito tempo, de tomar um banho demorado, usar aquela colônia. E como você vai descrevendo os barulhos, né, do silêncio. Acho que foi no domingo que você falava, né? Coisas que a gente não escuta durante a semana, né? Viram uma sinfonia, né, no fim de semana. Eu também tenho a minha infância, que foi criada no meio rural, porque meus avós eram fazendeiros e meus tios eram sitiantes, e eu vivia por ali nesses fins de semana. Então eu gosto de barulho de grilo, de sapo. Quando eu escuto um sapo coachar, aquilo para mim me transporta, né? Para os meus 10 anos, 8 anos, 7 anos. E gosto mesmo de tudo, mas além disso também eu gosto de cozinhar, já pensei em fazer um livro de receita, mas falei, isso aí tanta gente faz, eu não vou ter melhor do que eu, né? Tanta gente que faz tão bem.
Então, mas gosto de fazer experiências na cozinha, gosto de anotar determinados segredinhos culinários. Eu sou uma curiosa. E Grácia, você está a maior parte da sua vida aqui em Brasília, né? Sim, é, Também conhecida aí como a capital dos sonhos, né? A é. gente já tem até aqui um livro, né, que você dedicou à cidade, mas eu queria saber de que forma Brasília te inspira, né? O que você encontrou aqui em Brasília? Olha, Brasília, para mim, era um celeiro de pessoas de todos os lados, cosmopolita, uma cidade adiantada. Eu me lembro que o que me chamou muita atenção aqui, que quando eu cheguei, os carros tinham rodas grandes, né, fortes, e acostumado com aqueles fusquinhas lá da minha cidade, com as rodinhas, tudo isso me surpreendeu muito. Era uma cidade realmente fora do comum. Por outro lado, nesses últimos anos, Brasília também tem me surpreendido que, apesar do modernismo, apesar de ser a terceira cidade mais populosa do país, com quase 3 milhões de habitantes, beirando os 3 milhões, ela é uma cidade conservadora. Isso é um paradoxo. Grácia, a literatura é uma das manifestações artísticas mais fascinantes, né, que há, porque, veja bem, né, a pintura, maravilhosa, escultura, a dança, o cinema, mas a maioria dessas artes, elas estão postas para que a gente reaja a elas. Assim é o livro também, lógico, mas o livro, o texto, a gente tem condição de fazer a nossa história naquilo ali, né? Exato. E eu imagino que seja para você muito interessante ouvir o que as pessoas, né? Imagino que seja um É. presente para o escritor, né? Ter ali uma opinião. Você já se surpreendeu, assim, de escrever uma coisa pensando em algo e a pessoa fazer uma interpretação completamente Ah, diferente? acontece muito, muito. Escrevi esse livro, Mulheres Apaixonadas, muita gente gosta de, pensa que tem a ver comigo todos os 65 contos. A mesma coisa, Palavra de Mulher. Eu ouvi de um médico, ele dizendo assim, ele leu o livro e falou, mas você era danada, hein? Quer dizer, não tem nada meu naquele livro ali, não tem nenhum caso que eu tenha vivido. Então, existe isso também, as pessoas interpretam como elas querem, como elas conseguem, né? E fica sujeito, é isso que eu falo, quem escreve pensa em voz alta, porque você se expõe muito, mesmo não sendo um caso seu, né? Porque as pessoas podem pensar, interpretar de uma maneira errada ou de uma maneira que elas acham conveniente. Não digo E nem a errado. gente mesma pode, a gente, vírgula, porque não sou eu a escritora, a gente pode querer viver, né? Claro, Projetar, né? claro, Alguma coisa. projetamos muita coisa. É o sonho, né? Porque a literatura é a arte de você transformar o pensamento em sonho, em uma conversa com o outro, contando um caso de uma terceira pessoa, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, escrever é para quem gosta. Porque se você for esperar recompensa financeira, sucesso de crítica, sucesso de público no Brasil, é muito difícil. Mas com certeza, mesmo apesar disso tudo, você tem colhido muito reconhecimento. Inclusive este, né, de 3 anos atrás, É, quando você passou a integrar aí é. a Academia de Letras de Brasília. Não, às vezes eu me surpreendo. Eu fui outro dia comprar uma coroa de flores para um enterro que eu lá no caminho do cemitério, onde tem aquelas barracas. Aí uma moça olhou para mim e falou assim: a senhora não é aquela moça que escreve? Eu digo, sou, por quê? Ela disse, eu reconheci porque eu já vi um livro seu. Eu achei vindo de uma pessoa simples, de uma pessoa que não parecia uma pessoa com instrução, assim, de nível de quem gosta de ler e tal. Eu achei aquilo surpreendente. De vez em quando eu me surpreendo. Alguém chega e fala, eu li esse livro, gostei muito. Mas isso não é tão comum, né? É uma coisa mais, de vez em quando acontece. E há quantas anda a produção literária aqui em Brasília? Eu gostaria que você passeasse um pouco aí sobre os nossos escritores, pessoas com quem você convive, que você admira, que Tem você muito bons. troca. Brasília tem mais de 3 mil escritores e tem muitos bons escritores. Tem muito boas romancistas, tem bons poetas, tem pessoas que estão despontando no cenário nacional.
eu acho que a produção é muito boa. Poderia ter mais leitores. Mas aí passa por aquilo que a gente estava falando, né? Hum, De acesso, né? Livrarias que estão fechando, né? Pouco exatamente. incentivo à leitura. É. De que forma você acha que a gente poderia estimular mais a leitura? Que tipo de um evento ou parcerias? A exemplo até do que vocês já fizeram na ProArte, né? Em outros Uhum. tempos. Eu acho que tudo passa pela educação, né? Pela escola, pelo curso fundamental, para poder atingir essa juventude, os adolescentes, porque é na adolescência que você aprende a ler, né? Você pega gosto pela leitura. Comigo foi assim. Eu, na adolescência, lia muito e me refugiava mesmo nas bibliotecas dos colégios e gostava, descobria e tinha surpresas assim maravilhosas, porque eu sempre gostei muito de teatro, eu cheguei a fazer teatro, encenei Plúftio Fantasminha, que foi uma delícia, o Rápido das Cebolinhas, eram peças de Maria Clara Machado, peças até de autores estrangeiros. Então, aquilo também, eu acho que quem trabalha com a palavra, ela gosta da palavra em todo sentido, da música, né? Da letra das canções. Eu prefiro ouvir música em português, por quê? Porque eu gosto de analisar aquela poesia e o que tem ali por trás, as rimas, e tudo me chama muita atenção. E quem normalmente trabalha com a palavra, ela gosta dela de todas as formas. Não pode ver uma revista, um jornal, um livro em qualquer lugar, pega para ler. É um vício, né? Bom, um vício bom, construtivo. E como é que é a história do netinho? Você conta muita história Hum. para ele tá ali, já pega em Ele é muito livros. sapeca, não presta atenção. É. Ainda não, a gente só tem 2 anos, 2 anos e meio, então ele não está nessa fase. Mas é muito esperto, muito inteligente, pega todos os livros e fala, meus livros. Ele Olha, está no meio dos livros, isso já é alguma coisa, né? então, já aquela história de, É, né, que você achava que poderia ser até um problema, quem vai herdar essa biblioteca, é, quem sabe não vai é, ser o é, Anzan? exatamente. Foi você que me disse que normalmente se pula uma geração, né? Os pais têm determinados hábitos que os filhos não terão, mas que os netos poderão ter, né? Sim. É a minha esperança. Mas apesar dos seus filhos, né, não terem herdado aí o amor pela leitura ou pela escrita, né, são bem-sucedidos nas suas profissões São e bem-sucedidos, grandes honestos, apoiadores, né, super muito. fãs da mãe, né? Principalmente o mais novo, ele me dá muito apoio, ele lê o que eu escrevo, ele lê e gosta. Não é que eles não leem, eles leem, mas pouco. Sim. Então, comparado ao pai, que é um intelectual, comparado a mim, que sempre li muito e escrevo, então eu acho que não soubemos repassar para eles esse mesmo gosto. Ou então eles são frutos mesmo dessa geração da internet, estão interessados em trabalhar e fazer outras coisas. São advogados? São. Como pai, né? Como Como a pai e a mãe. mãe, É, 4 em casa. tá certo. Mas eu estou muito feliz com uma coisa, sabe? É de, ao mesmo tempo que eu, às vezes, me dedico a muitas coisas, mas que eu paro para escrever e escrevo, isso para mim é uma satisfação. Então, escrever para mim não tem outro interesse a não ser a minha própria felicidade. Escrevo para ser feliz, sabe? E sou. O que pode ser melhor que isso, né? Nada. Conseguir extrair felicidade de algo que você pode fazer, tem condição de fazer, e no seu caso, fazer muitíssimo bem, É. né? Não pode ser, você não pode se desinteressar. Se você passar muito tempo sem escrever, você perde o hábito. Então, o romance, ele exige que você esteja todos os dias escrevendo, para você não parar e ficar assim 2 semanas, você perde tempo. Claro, não é que a perda de tempo, porque tudo também colabora. Se você está escrevendo um livro, então tem aquela coisa das virem até você. Você está com um assunto, procurando um assunto, e aquilo chega até você, de uma maneira ou de outra. É interessante, né? Uma coisa, uma corrente. Acho que é a atração, né? A lei da atração. E Grácia, o artista, né, normalmente ele tem um olhar muito duro sobre si mesmo.
Eu não sou artista, eu sou jornalista, mas às vezes eu pego para ler uma matéria que eu escrevi, eu falo, gente, como é que eu escrevi isso? Não, né? Por exemplo, até agora que compartilho aqui com vocês a experiência de fazer algo novo no meu trabalho, eu tenho dificuldade na hora de ver, né? Às vezes peço para que alguém veja no meu lugar e opine. Você é generosa assim com a sua obra? Eu sou leonina, né? Isso explica muita coisa. Eu sou assim, eu gosto muito das coisas que eu escrevo. Tenho até vergonha de dizer, mas para ser sincera, eu, como boa leonina, eu gosto muito do que eu faço. Isso, eu acho, tem hora que eu sou até antipática, que eu falo, não, mas isso aqui está muito bom. Mas ainda assim, falta de modéstia. Quero editar de novo esse livro, né? Até você fechar um trabalho ali, né? Você vai refinando. Eu sou impulsiva só para jogar nas redes sociais. Às vezes eu falo, meu Deus, como é que eu joguei isso aqui? Olha, essa vírgula está errada. Ou a gente tem que ter tempo mesmo. Você escreve, eu quero logo postar e posto às vezes e fico muito chateada quando tem um erro de concordância, porque escrever é cortar palavras, é você estar com o dicionário ali, é você prestar muita atenção na gramática, é você ter o conhecimento também, a técnica, e às vezes eu vou só no impulso e cometo erros. Dizem que um filme, um livro, um texto, você não finaliza, você entrega. Né? Porque você sempre pode ter um novo olhar para querer refinar. As pessoas mudam, né? Faria isso diferente hoje, né? Então, chega um momento que a escritora também tem que se despedir, né? Vai lá. Pois é, nesse meu livro mais recente, eu fiz 2 finais. Isso até não deveria estar falando, não, mas eu fiz 2 finais, porque eu falei, eu teria 2 caminhos, mas a personagem poderia ter 2 caminhos, eu teria, ou isto ou aquilo. Então eu deixei 2 finais, e o editor me disse, isso é de propósito, é assim mesmo? Falei, a senhora não quer mudar? Não, eu vou deixar como está. E até foi uma coisa assim que não era pensada, mas me surpreendeu essa. Você não toma muita rédea no final, você vai sendo levada, né? Porque quando a gente pelo gosta enredo, de uma história assim nos prende, às vezes fica aquele final ali subentendido, que é justamente sobre isso, né? Cada um vai ter ali a sua leitura, mas é algo que chega a nos incomodar. Gente, mas será que foi? E a opinião do autor, né, do escritor, do cineasta, nos interessa, né, gente? O que eu queria saber o que ele pensa para a gente tá em sintonia. E aí, essa solução que você arrumou é interessante. Eu falo, estou com vocês nessas duas aqui. Nessas duas hipóteses. Mas voltando ao que você disse sobre ficar satisfeita, tranquila, gostar do que escreveu, tem uma coisa. Eu uma vez ouvi isso ou eu li em algum lugar, que se o autor não gostar da sua obra, da sua produção, quem é que vai gostar? Sim. Se o próprio autor não gostar. Então, você tem que amar, gostar e valorizar. Não? Com certeza. Não, às vezes, às vezes mais uma insegurança mesmo, né? Alguma coisa assim no processo, temos. Né? Todos temos. Seguros, eu não acredito que exista ninguém tão seguro assim. Às vezes você ouve falar sobre uma pessoa... vou citar um exemplo, Lady Diana, quer dizer, ela é muito insegura. Quem é seguro? Ninguém é tão seguro assim. Claro que podem existir pessoas menos seguras, mas com segurança total, talvez não exista. Quem é essa pessoa super terapeutizada, né? Que sabe tudo. Claro, eu conheço minhas fraquezas, não sei se todas, mas faço muito autoanálise, procuro o autoconhecimento, como a personagem deste livro, e vou em busca. Eu vi isso no noticiário num filme sobre a vida de Jane Fonda. Ela tinha muitos problemas teve com o pai e a mãe, que a mãe tinha depressão, e ela foi atrás de todos os parentes que ela pôde
encontrar a história deles, foi atrás da história da mãe, descobriu muita coisa, que a mãe suicidou-se, e ela descobriu muita coisa, depois foi atrás dos avós, dos bisavós, foi podendo remoer para construir a história dela, para chegar no ponto que ela queria, que foi reconciliar com o pai, foi, né, porque ela era uma ativista, ela é uma ativista, uma mulher muito inteligente, uma grande atriz, é uma das mulheres que eu mais admiro. Ela é demais. É. Grácia, além desses 10 livros, você adiantou aí pra gente que já tem 2 no forno. Você pode explicar pra gente, dar uma pistinha aí do que eles se tratam? O primeiro é um de poemas, porque meu marido sempre fala assim, eu gosto dos seus poemas, publica esses poemas, você só tem 2 livrinhos de poemas. Eu falei, não, eu vou publicar, sim, mas estou ainda num processo de acrescentar. E depois que ele estava praticamente decidido, acrescentar alguns. E o outro são contos que eu venho escrevendo ao longo da vida. Então, eu pretendo fazer esse livro. Não é um livro muito volumoso, porque meus textos não são muito longos normalmente. Eu não sei como é que eu tive fôlego para escrever 3 romances, porque eu sou imediatista, eu quero logo concluir, e eu tenho mais facilidade para esses textos curtos. Então, o intermediário ficou mais difícil. Ou é um romance, ou é uma crônica, ou é um texto que eu escrevo, alguma coisa, uma opinião, mas não é poema. O texto intermediário, que é o conto, que não é tão curto como uma crônica, ou não deveria ser, existem os mini-contos, existem os contos mínimos, né, que eu sempre chamo, mas eu gostaria de escrever contos mais longos. Ainda vou ficar devendo. E, Grácia, você acredita ter um tema mais recorrente na sua escrita? Eu falo muito sobre mulheres, né? Minhas personagens são todas mulheres, eu não tenho ainda um personagem homem, mas quem sabe ele apareça, né? Quem sabe. Dizer. Falo muito também sobre a sensibilidade de um modo geral, com os animais, com as plantas, com o meio ambiente, com o mundo, com as pessoas, com as desigualdades, com as injustiças, né? De modo geral. E você tem um amor todo especial e respeito e até dedicação às causas, né? Do respeito aos animais, proteção dos animais. Eu me dedico muito, ajudo muito as ONGs, na medida que eu posso, as protetoras, porque são verdadeiras heroínas, né? Normalmente são mulheres, mas tem muitos homens também, tem políticos se elegendo também com a causa animal. Eu acho muito interessante. Eu tenho uma moça em Brasília, Vanessa Negrini, ela foi candidata 2 vezes a deputada distrital, não se elegeu, mas ela está no governo e ela é uma das pessoas muito atuantes nessa área. Eu gostaria muito que ela conseguisse uma cadeira para ela trabalhar em prol desses animais abandonados, cães, gatos, cavalos. Então, o trabalho dela é muito bonito e eu admiro muito. Não só dela, de outras pessoas também. E você tem seus pets, né? Eu agora tenho gatos, porque eu não posso colocar, eu tenho medo de colocar cachorro lá em casa, até já levei alguns, mas gato e cachorro às vezes não dão muito certo. É um clássico da literatura, inclusive, um cão e gato. E eu tirei uns gatinhos da rua, então eu cuido deles com muito amor. Ai, que bom. Sensibilidade para tudo, né? Inclusive, uma alma sensível não combina com desamor aos animais, né? Eu acho. Eu sou exagerada. Eu criei um pitbull, meu filho levou um pitbull, ele morreu com 14 anos, ele era criado igual um poodle. O pai era campeão de ringue naquela época, né? Imagina, hoje é proibido. E a mãe disse que era traiçoeira, uma cadela traiçoeira, mas ele foi criado lá em casa, ele era amoroso, bom, nunca atacou ninguém. O povo morria de medo, até de aparecer lá na porta. É o estigma, né, do estigma do pitbull. Eu defendo muito os pitbulls, porque eu tenho pena. Eles são já sofreram muito, a raça muito perseguida. Eu uma vez estava em Paraty e a gente estava indo ali, né, na igreja, ali perto do mar, e aí tinha um homem com um pitbull.
Aí, enfim, tem má fama, né, o Pitbull. Falei assim, meu Deus, aí perguntei de longe pro homem, né? Falei assim, esse cachorro é brabo? Aí ele, não, pode vir. Aí, à medida que a gente foi se aproximando, bateu um vento, caíram florzinhas assim da árvore. Aí ele levantou a cabeça, aí o cara, olha isso, tá com medo desse cachorro? Gente, os olhinhos dele assim. Depende muito da criação também, né? Como tudo, né? Como tudo, igual o ser humano, né? Depende. Se você recebe amor, atenção, cuidados, você normalmente tem a tendência de ser uma pessoa boa. Graça, então, para a gente encerrar, queria fazer aqui um breve ping-pong contigo. Queria que você lembrasse aí do livro assim mais marcante da sua vida. Muitos. Olha, eu li um livro chamava Éramos Seis. Aquele livro me tocou profundamente. Estou falando isso da minha infância, adolescência, pré-adolescência, que eu sempre li muito. Depois, quando mocinha, eu li o Grande Gatsby e vi o filme, vi várias vezes os filmes do Grande Gatsby, 3. E quando eu leio um livro e tenho a oportunidade de ver o filme, aquilo me encanta, porque condensar um livro de 300, 400 páginas, 2 horas de projeção, então muita gente critica e fala, não, mas o livro é muito melhor. Claro, né? O livro descreve tudo minuciosamente. Já o filme tem que ser rápido, né? 2 horas, 2 horas e meia de projeção. Mas eu tenho lido muita coisa. Li os autores russos, li os Desajustados, li o que me cai à mão eu leio. E eu leio muito Clarice Lispector. Um dos livros dela, que A Legião Estrangeira, que são contos, me encantou também. Leio muito, eu tenho todos os livros dela, da Clarice Lispector. Sobre a sua obra, a sua escrita, você diria que se sente mais à vontade com o estilo literário ou outro? Não, eu escrevo de acordo com o que o coração manda. Se é um assunto que pede uma crônica, vai sair uma crônica. Se é uma poesia, também vai sair a poesia. Talvez eu me sinta mais segura de escrever textos livres, não assim vai brotando e acaba acontecendo. Mas eu gosto muito, eu tenho paixão mesmo por escrever romance. Então, quero escrever muitos ainda. O que mais tem na sua biblioteca? Livros de filosofia, livros de direito, né? Mas direitos, sabe que eles são sempre ultrapassados, tem coisas mais modernas, as leis mudam. Mas eu tenho livros de psicologia, filosofia, mais muita literatura estrangeira. Tem uma variedade de coisas que cabem nesses 25 mil exemplares. O que te move, o que te faz escrever? Eu costumo dizer que eu escrevo porque sou exagerada. As palavras não cabem em mim, então explodem como fogos de artifício. Se elas caem como estrelinhas, são poesias. Se caem separadas, se caem juntinhas, são prosas. E essa prosa varia muito de acordo com o tema. Maravilha, querida. Parabéns. Estamos aí ansiosos pela sua próxima obra, um brinde ao seu talento. Um brinde, obrigada pela entrevista. Obrigada, querida. Caneca suja de batom. Pessoal, para finalizar, a gente vai ouvir agora outra mulher maravilhosa, Di Ribeiro, cantando Ilumina, do seu álbum Leme da Libertação. Até semana que vem. Ilumina, Senhora Divina, ilumina, 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 Senhora Divina, ilumina. Eu tenho tanta estrada em meu caminho e muitas ilusões
pra tropeçar. Quem segue a sua luz não vai sozinho.